Nenhum homem nasceu com asas, mas todos, em algum momento da vida, já tiveram o desejo de flutuar no ar. E você, já sonhou que estava voando? De acordo com o nosso professor Aurélio, o verbo voar, ele pode significar tanto mover-se e manter-se no ar por meio de asas, quanto elevar-se em pensamentos, em concepções sublimes, né? A voadora Águida Pacheco escreveu certa vez que não basta querer voar, é preciso saber sobrevoar. Nesse contexto, voar é o impulso, é o sonho, é o desejo de liberdade, é o ato de se lançar, é o começo da jornada, é o salto. E sobrevoar é a consciência, é o domínio, o olhar maduro de quem observa o caminho de cima e sabe exatamente como segui-lo. Voar de maneira mais ampla e mais metafórica é um dos sonhos mais ousados, antigos e universais do desejo humano de transcendência. É talvez por isso que quando a gente conversa com algum piloto e pergunta para ele por que ele começou a voar, dificilmente a gente vai ter uma resposta técnica. O que a gente vai ter sim é uma grande história de amor à vida. A história da humanidade está repleta de figuras que simbolizam o ato de voar. Anjos, fadas, elfos, cavalo Pégasus, tapetes mágicos e também o voo como um poder extraordinário. Super-heróis como o Super-Homem, o Homem de Ferro, Falcão Negro e até a vilã do Branca de Neve, que agora no remake contemporâneo ganhou asas e o nome de Malévola, simbolizando força e reconquista. Peter Pan também lembrava que para voar bastava ter pensamentos felizes. Mas os gregos já davam asas aos seus mitos. Dédalo e Ícaro, pai e filho, que ousaram desafiar a própria natureza humana para sair de um labirinto que os aprisionava. As asas sempre foram pontes entre o homem e o divino, entre o sonho e o desafio, entre o concreto e o sagrado. Voar é ultrapassar limites, é libertar a alma, é elevar a consciência. É a metáfora dos cronistas, dos poetas, dos artistas. Clarice Lispector já dizia: você pode até me empurrar do penhasco e eu vou dizer, e daí? Eu adoro voar. Frida Kahlo completava: pies para que los quiero, se tengo alas para volar. E o Jim Morrison também lembrava que apenas quem sonha aprende a voar. Diversos artistas usam o voo como uma metáfora de superação. Um lembrete de que quem nasceu para voar não deve se contentar apenas com o chão. Voar é um mundo de um outro ponto de vista, é ver o mundo de um outro ponto de vista. É quando o olhar se expande e o propósito se revela. Não é por acaso que o verbo voar também ganhou espaço no mundo profissional. A gente sempre diz, esse nasceu com asas. No fundo, todos entendem que voar é sonhar alto, é transformar o propósito em ação. E talvez por isso que nós, pais, dizemos aos nossos filhos: vai, meu filho, voe alto. Bom, os meus entenderam isso literalmente, né? Os dois são pilotos e são meus parceiros de voo de parapente, né? Voar é ultrapassar o plano do imediato, da matéria, do ego. O ego, por sinal, pode se tornar uma gaiola que aprisiona o nosso voo. Voar é se aproximar do sagrado. Quando o ser humano voa, de verdade ou em metáfora, ele lembra quem é. Nasceu para sonhar, para criar e para voar. O primeiro voo da humanidade não aconteceu no céu, ele aconteceu na imaginação. E todo voador conhece, mesmo que minimamente, o principal mito do ar, Dédalo e Ícaro, que em essência fala sobre os sonhos respeito aos limites. Dédalo, o pai, criador e instrutor, e Ícaro, o filho aprendiz, representam diversos sentimentos e aprendizados humanos. A humildade, o desejo de liberdade e até mesmo sobre o risco de se deixar cegar pela própria ambição. Dédalo e Ícaro não são apenas personagens gregos, eles são o reflexo da alma humana. Simbolizam tanto as limitações e fraquezas quanto a capacidade criativa e os sonhos do ser humano. Quando jovem, somos Ícaro, sonhadores, impulsivos, desejando realizar o extraordinário. A gente quer sentir a alma livre, né? Não quer limites, sem perceber os limites. Mas a metáfora já avisa, né? O passarinho que está aprendendo a voar, ele entende muito mais de coragem do que de voo. Dédalo, por sua vez, é a representação da criatividade humana, mas também da vaidade.
famoso por suas criações para reis e para nobres, acaba preso com o próprio filho dentro de suas maiores obras, O Labirinto do Minotauro. Lembra do Minotauro? E é nesse momento que Dédalo realiza a sua mais extraordinária criação, que é justamente o que o liberta do labirinto. Durante semanas, ele recolhe penas de pássaros e as une com cera de abelha. E ao terminar, ele adverte ao filho: não voe alto demais para não derreter a cera e nem baixo demais para não molhar as penas. Mas o Ícaro, jovem e deslumbrado com o voo, é a inocência que ignora os limites. Não percebe a força da própria liberdade, nem entende que toda ascensão exige equilíbrio. Voa alto demais e, cego pela euforia, não ouve os alertas do pai. Cai no mar e morre. Diz a lenda que Dédalo o sepultou em uma ilha próxima chamada de Icária, e que teria recebido esse nome em homenagem ao filho. Dédalo, mais sábio, realiza um voo perfeito, e isso representa o amadurecimento da alma humana. Nesse profundo mito, Dédalo é tanto o criador quanto a redenção. Ícaro é a alma sonhadora e inocente, que desconhece o próprio limite. E talvez por isso o mito seja tão atual, porque nos lembra que os sonhos alimentam a alma, mas é o respeito aos limites que preserva a vida. O mito de Dédalo e Ícaro fala sobre a busca humana pela liberdade e transcendência, mas também sobre o perigo da híbris, que é compreendido como o excesso de ego que leva alguém a perder o senso de proporção e que ignora os limites éticos ou naturais. E, ao final, a sabedoria que nasce da experiência e da moderação. Representada em Dédalo, o criador, que aprende a equilibrar a razão e o desejo. Os sonhos alimentam a alma e é a ausência do respeito aos limites que alimenta os fracassos e erros. Como diria um outro grande super-herói, com um grande poder vem grandes responsabilidades. E voar é um grande poder.